Olá, boa noite. Mais uma pequena morada. Eita glória! Estamos muito felizes. E temos que estar muito felizes. Por quê? Porque nossa felicidade está em Deus. Amém? Eita glória! Essa pequena morada acontece toda quinta-feira, nós damos início às 8 horas. Toda semana nós trazemos um tema para aumentar nosso conhecimento, para aumentar nossa intimidade, para nós estar cada vez mais e mais buscando a Deus através de Jesus. E que essa transmissão venha te abençoar, que venha acrescentar na sua vida, que você venha ser mais íntimo, conhecer a Deus e ter intimidade com Jesus. Por esse motivo que nós estamos aqui, que nós fazemos essa pequena morada. E você é muito bem-vindo, você é nosso convidado. E nós também vamos começar nossa pequena morada presencial, na terça-feira, a partir das 8 horas também, dando início. E você já é convidado, que nós vamos estar retornando o presencial. Terça-feira, quinta-feira nós vamos continuar fazendo o online. Nós vamos dar uma enxugada no tempo, mas nós vamos estar aqui. Amém? Eita glória! E hoje nós temos um tema tremendo, que nós vamos falar hoje sobre cura. Hoje nosso estudo é sobre cura da nossa pequena morada. Amém? Com certeza vai acrescentar, vai enriquecer sua vida, vai edificar sua fé, porque foi assim com nós. Os estudos da pequena morada, eles têm nos... Como eu falo assim, eu e a Luciana, eles têm trazido cura para a nossa fé. Eles têm nos edificado, têm nos alimentado, tem sido maravilhoso, porque nós não estamos aqui, a gente só fala, libera uma palavra, não. Essa palavra ela passa por nós, ela toca nossas vidas. Isso é tremendo. E então nós estamos também sendo muito tocados, estamos sendo muito abençoados pelos temas, pelas mensagens aqui das pequenas moradas. As palavras muitas vezes tem quando eu falo nós, eu e a Luciana, elas têm sido pontuais, elas têm sido nos confrontado, mas ela tem trazido cura para nós, cura da fé. Esses são dias da gente curar a nossa fé. Isso é muito pontual para esses tempos que nós estamos vivendo, da gente olhar corretamente para Deus, ter uma fé alicerçada nos lugares certos. Amém? Eita glória! E hoje, como eu já falei, vai ser sobre cura divina. Aleluia! A primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos de cura é o fato de que Deus não apenas tem poder para curar, para trazer cura sobre aquele que está doente, mas Ele quer fazer isso. Então, todo mundo tem assim um deslumbre de falar assim que Deus vamos dizer, é todo poderoso, que Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Sim, então Deus ele pode, e ele pode agir com cura, trazer cura sobre aqueles que estão doentes. Sim, ele pode, ele é todo poderoso, mas nós temos que pontuar, nós temos que ressaltar que Deus quer isso. Essa é a vontade de Deus. Amém? Eita glória! E o maior obstáculo para a nossa fé, para a fé das pessoas que buscam cura,
é a incerteza que elas têm sobre ser ou não a vontade de Deus. Porque eu sei que Deus é todo-poderoso, eu sei que Deus tem poder para curar minha enfermidade, para trazer cura sobre uma doença. Só que muitas vezes eu tenho dúvida se Deus quer ou não operar um milagre, trazer cura sobre a minha vida ou cura sobre alguma pessoa. Então, esse é um obstáculo, a incerteza se Deus quer ou não curar. E como eu falei em cima, antes, eu falei assim, sim, esta é a vontade de Deus. E para tomar posse de uma promessa de Deus, é necessário conhecimento acerca dessa promessa. A cura é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E toda promessa, para você tomar posse de uma promessa, você tem que ter o quê? O conhecimento dessa promessa. E hoje nós vamos trazer clareza, nós vamos trazer esse conhecimento sobre cura. Sim, que Deus pode e Deus quer curar, quer nos curar. Amém? Eita glória! E nós só podemos desfrutar daquilo que temos conhecimento. Você só desfruta daquilo que você conhece. Amém? Então vamos crescer em graça e conhecimento. E abaixo nós vamos agora alguns versículos, nós vamos trazer algumas palavras que trazem fundamento sobre a cura divina. Nós vamos discorrer agora alguns versículos, algumas palavras que trazem fundamento sobre cura divina. Em Deuteronômio 28, 15 e 22, elenca as maldições que sobrevieram sobre aqueles que não cumpriram a lei. Especificamente nesses versículos, traz uma série de enfermidades. Ou seja, enfermidades é classificada como maldição. Então a Bíblia, que é a palavra de Deus, relata lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 ao 22, uma série de enfermidades. Sobre o quê? Sobre a desobediência. A desobediência a Deus. A desobediência ao que Deus pediu para o povo. Então, a enfermidade, ela é classificada como uma maldição. Amém? Nós temos que começar a construir esse entendimento. Que a enfermidade, ela é classificada como uma maldição. Que assim a palavra de Deus vai nos apontando. Eita glória! Agora nós já vamos lá para o Novo Testamento. Gálatas 3,13. Amém? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eita glória! Agora é hora de a gente dar uma pirueta, uma cambalhota de momento de alegria para nós. Porque se a palavra de Deus fala que a doença está relacionada à maldição, aqueles que descumpriram a lei, existe agora uma nova e superior aliança disponível em Cristo Jesus para nós. E a palavra fala, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Tem uma palavra, tá aí no Face, você procurar mais para baixo aí no nosso perfil sobre redenção. Cristo é substituição. Cristo na cruz nos substituiu. Então ele levou sobre si toda a maldição que estava sobre nós. Então, se a doença vem através da maldição, da nossa desobediência, Cristo na cruz quebra toda a maldição. Amém? Eita glória!
Isso me dá muito, fico muito animado. Sendo assim, Jesus Cristo, além de nos trazer da morte para a vida, levou sobre si na cruz do Calvário todo o nosso pecado, como todas as consequências que o pecado trouxe para o homem, desde a queda de Adão. Então vamos lá. Jesus, o Cristo, além de nos trazer da morte para a vida, que antes o homem estava separado de Deus, espiritualmente o homem estava morto, através do pecado que Adão cometeu, nós recebemos uma herança. A herança dessa desobediência, do pecado de Adão vem sobre nós. Então nós estávamos separados e Jesus, o que Jesus fez na cruz? Ele levou sobre si todo o nosso pecado, que também como as consequências. Então Jesus na cruz, ele leva sobre si toda a maldição, ele leva sobre si todas as nossas enfermidades. Vamos continuar, vamos andar. Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Amém. Maravilhoso essa palavra. Essa palavra ela está lá no Antigo Testamento, ela está lá no livro do profeta Isaías. E o que Isaías está fazendo aqui? Isaías está profetizando sobre a vinda de Jesus. Isaías está liberando uma profecia messiânica. Isaías está liberando que o Filho de Deus, que o Cristo viria para nos resgatar. Ele iria vir buscar o seu povo. Ele iria sim nos resgatar do pecado, das iniquidades, da maldição. Iria sim vir buscar os filhos de Deus para nos reconciliar novamente com Deus. Então Isaías está profetizando aqui o que viria de acontecer. Isaías fala tremendamente sobre Jesus. Ele fala que o quê? Que Cristo levou sobre si todas as dores e enfermidades. Que o Jesus queria nascer, o Filho de Deus queria, o enviado, ele iria levar sobre si. Isaías já profetizando isso. Iria levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. E se ele já levou, nós não precisamos aceitar pagar por uma dívida que já foi quitada, que já foi paga. Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Jesus quitou a nossa dívida na cruz do Calvário. Amém? Hebreus 1:3. Vamos aí, amor. A Luciana vai ler Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então, Isaías já falava que o Cristo que viria, o Messias, ele levaria sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, Jesus pagou naquela cruz. Então, é uma dívida que foi paga por Jesus. Então, a gente não precisa mais querer pagar uma dívida que já foi paga. Amém? Amém. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém! Eita glória! Tô dando muito eita glória hoje porque é uma palavra maravilhosa. E então, aqui esse versículo na carta aos Hebreus, diz que Jesus é a expressão exata de quem era Deus. Então Jesus é o Filho de Deus que veio, e além do mais, além dele falar aquela expressão exata de Deus, ele termina ali, como a Luciana, que ele consumou a obra. Ele veio e atingiu o objetivo, e assenta ao lado de Deus. Quando ele retorna, quando ele ressuscita, ele volta para Deus e assenta no seu lugar.
que ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu o pecado, e tudo isso nós fazemos parte dessa vitória. Todos aqueles que olham para Cristo, todos aqueles que creem como Jesus, o Filho de Deus, o enviado, o pão da vida, aquele que, como Senhor da sua vida, entregando sua vida para Ele, como Salvador, que Ele é suficiente para nos salvar, para nos trazer a vida eterna, que Ele é suficiente para pagar a dívida do nosso pecado, para nos resgatar. Todos aqueles fazem parte dessa vitória. Todos aqueles que creem no Cristo ressurreto, que venceu a morte, fazem parte dessa vitória de Jesus. Amém? E Jesus é a expressão exata de quem era Deus. Então, nós vamos discorrer, nós vamos caminhar mais um pouco e vai ser maravilhoso. Então vamos lá agora para João, capítulo 5, versículo 19. Evangelho de João. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Amém. Jesus diz que só faz aquilo que vê o Pai fazer. O Deus Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então nós podemos compreender e analisar as palavras, as ações de Jesus e conseguimos absorver o quê? O caráter de Deus. Através da caminhada de Jesus, através das ações de Jesus, através do que Jesus fez, através do que Jesus realizou. Quando Jesus fala que, quando diz que ele faz só aquilo que vê o que o Pai faz, que Jesus é a expressão exata de quem era Deus, de quem é Deus. Então nós temos que ver que a caminhada, os atos, as atitudes, o que Jesus fez, está apontando tudo para o caráter de Deus. Então se você pegar e ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai, eles estão narrando a caminhada de Jesus, eles estão narrando as coisas que Jesus fez, estão narrando os milagres. E você vai ver a movimentação que Jesus fez. Então fala assim, o que vocês estão vendo eu fazer? Ele fala para os discípulos. Ele fala, depois que viram os seus apóstolos, que iniciaram a igreja, ele fala assim, o que vocês estão vendo eu fazer é o que o Pai faz. Eu só faço o que o Pai faz. Então eu estou expressando o caráter. Eu estou expressando a vontade de Deus para os seus filhos. É isso que Jesus está falando para nós. É isso que Jesus está falando para você. Então é um desafio para você. Você que quer se relacionar, conhecer, buscar intimidade. Você que às vezes fala assim, mas eu não conheço Jesus. Eu queria conhecer mais desse Jesus que todos tanto falam. Leia, pega uma Bíblia, um Novo Testamento, baixa um aplicativo no seu celular e vê online no computador, só colocar Bíblia online e leia. Leia os quatro primeiros livros que falam sobre os evangelhos do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai narrar. Eles vão contar a caminhada, vão contar um pouco do que Jesus fez, vão contar dos milagres, vão contar do que Jesus falou, do que Jesus ensinou. E com certeza vai ser muito bom para você. Com certeza vai ser maravilhoso e você vai ser surpreendido por Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguindo aqui para o nosso estudo. E tudo que Jesus fez é o que Deus Pai faz. E tudo que Jesus não fez foi porque ele não viu o Pai fazer. Então também tem coisas que você vê que Jesus não fez, é porque ele não vê o Pai fazer. Então aqui nós temos também, deixa eu só dar
Jesus, enviado por Deus, Jesus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade já expressa uma família. E aí, um Deus, o Pai, envia o Filho para resgatar os seus filhos. Então, o próprio Jesus fala assim: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. E aí depois Jesus fala assim: eu vim para resgatar os filhos do meu Pai. Eu vim para que nenhum se perca. Eu vim para dar início de uma família de muitos filhos. Então, o Pai, aqui como falou assim, o que Jesus fazia é o que o Pai fazia. O que Jesus não fazia é o que não vê o Pai fazer. Então, às vezes você pode não ter tido uma referência de pai. Às vezes você pode se sentir sozinho, se sentir órfão. Mas tem um Pai para te resgatar. Tem um Pai para te ensinar. Aprendei de mim, Jesus falava assim. Porque o que eu vejo o Pai fazer, eu faço. E aprendei de mim. Porque você não está sozinho. Você não está órfão. Você é desejado. Deus está te buscando através de Jesus. Para te dar uma esperança. Para te trazer paz. Para te reposicionar. Para te dar um novo propósito e para te restaurar a um destino para a eternidade. Então, é Deus trazer cura para a sua vida. Para tudo que às vezes na sua vida, quando você olha para dentro de você mesmo, você vê várias coisas que precisam ser mudadas, transformadas, restauradas. Não sei como você ainda olha isso. Ou você vê coisas que precisam mudar. É Deus sim, é o Pai que quer trazer cura para a sua vida. Trazer cura no completo. Não somente para as enfermidades, não somente para as doenças, mas trazer em todas as áreas da sua vida. Um Pai que quer curar e transformar a sua vida. Amém? E não conseguimos localizar em nenhum dos evangelhos. Os evangelhos, como eu falei, Mateus, Marcos, Lucas e João, durante a caminhada de Jesus na terra, uma situação sequer que ele colocasse doença em qualquer homem. Então, se ele fala, eu faço o que eu vejo o Pai fazer, e o que ele não faz, é porque o Pai não faz. Então Jesus expressa o caráter de Deus. Jesus expressa o seu caminhar como homem, como carne, o Deus que se fez carne. Ele está expressando a vontade e o caráter do Pai, a vontade e o caráter de Deus. E se você olhar nos evangelhos, que os discípulos que caminharam com Jesus, você não vai ver nenhuma vez eles falando que Jesus colocou doença em qualquer pessoa. Pelo contrário, a palavra diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Muita glória. Então, como diz em Atos, como a Luciana acabou de ler, que Jesus andou por toda a terra fazendo bem, curando a todos os oprimidos e libertando os oprimidos. E além de relatar que Jesus curava as pessoas, a Bíblia nos ensina que a enfermidade é uma opressão. Que a enfermidade vem do diabo e não de Deus. Que quando Adão peca, ele, através do pecado, ele se separa de Deus, ali entra o pecado. E ali entra uma legalidade de Satanás atuar nas nossas vidas. Então, como lá no começo do nosso estudo, que nós falamos que a doença
vem através da onde? Da maldição, da desobediência que as doenças atuam hoje sobre a vida do ser humano, do homem. E aí nós vemos que, conforme for decorrendo nosso estudo, que Jesus nos resgatou da maldição. Ele quitou toda a nossa dívida. E que nós vemos que a vontade de Deus, que Jesus expressa a vontade de Deus, que a vontade dele é de curar e de não colocar doença no homem. Então, sendo assim, a maldição, a doença que vem através da maldição do homem caído, que agora nós não fazemos mais parte disso, vem do diabo. E por que, Carlos, você fala assim que algumas pessoas ficam doentes? João 5,19 diz: porque no mundo jaz do maligno. Então, quando o homem cai através de Adão, é entregado, o homem entrega para o diabo, para Satanás, para o mal, como se fosse uma legalidade, como se fosse uma autorização. Então, no mundo jaz o maligno. E sendo assim, enquanto nós estivermos nesse mundo, o diabo vai tentar utilizar dos seus artefatos para nos impedir de avançar. Então, no mundo está o maligno. Apesar de que aqueles que estão em Cristo já foram resgatados, já foram tirados, posicionados da maldição para um lugar de bênção, espiritualmente. Você está no mundo, mas espiritualmente você sai da maldição e vem para a bênção, vem para o reino de Deus, para um território agora abençoado, que foi pago, que foi quitada a sua dívida. Mas você ainda está nesse mundo. E nesse mundo, o maligno está nesse mundo. E toda vez que você se deparar com a doença, toda vez que a doença se deparar sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém, é para tentar nos parar, para tentar nos paralisar. E se a enfermidade chegar, nós precisamos o quê? Exercer a nossa fé na palavra de Deus, pois a palavra sempre vai ser superior a qualquer sintoma ou realidade natural. Aí um amigo meu lá de Paranavaí, Beda, um abraço para você, Deus abençoe. E então, se a enfermidade chegar, se a enfermidade bater na nossa porta, nós precisamos o quê? Exercer a nossa fé. Porque a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus sempre vai ser superior a qualquer sintoma ou realidade natural. Assim diz o Senhor, assim diz a palavra. E a palavra é a verdade. Não são o quê? Não são sintomas ou uma realidade natural que define o que você é. Não são sintomas ou uma aparente realidade que vai definir o que você é. É o que a palavra fala. Isso sim é verdade. E se a palavra fala que Jesus, sim, nos tem autoridade sobre o nome de Jesus, há poder e autoridade sobre o nome de Jesus disponíveis, liberados sobre nós, todos aqueles que creem, para curar no nome de Jesus, através do que Jesus conquistou na cruz, isso é a verdade. Não a doença. Não o que parece que é a verdade. Isso que nós temos que crer, porque isso é a verdade. Então nós temos que curar a nossa fé. Porque a verdade é o que a palavra fala. E ela fala assim que sim, que a vontade de Deus é curar. E que tem poder sobre o nome de Jesus para sim curarmos os enfermos. Para vir cura sobre a enfermidade. Amém? E através da nossa fé, nós trazemos aquilo que já é real no mundo espiritual para o mundo natural. Através de uma fé curada. Como no começo do nosso estudo eu falei assim, para você só desfruta daquilo que você entende.
Então, para a gente trazer uma realidade que está no mundo espiritual, para a gente manifestar uma realidade no mundo espiritual, para a gente manifestar ela no mundo natural. Então, essa é uma, qual que é uma da nossa fé, que é uma realidade no mundo espiritual? Cura. Então, no mundo espiritual, tem cura disponível para nós. No mundo espiritual, tem sim cura e autoridade e poder sobre cura na autoridade no nome de Jesus. E quando a gente acessa tudo que está disponível, a gente cura a nossa fé, a gente entende que a vontade de Deus não é enfermidade sobre nossas vidas, mas sim que nós sejamos curados, a gente exerce uma fé, porque isso é que a palavra fala. Por isso é essencial a gente fazer uma renovação da nossa mente. Amém? E eu já indo para o final. Aí você pode falar assim, Carlos, mas eu conheço pessoas que foi orado no nome de Jesus e essas pessoas morreram. Por que eu falei assim que eu e a Luciana estamos sendo confrontados nesses dias por alguns temas que nós estamos trazendo aqui nas pequenas moradas? Porque esse de hoje, cura, nós estamos sendo confrontados. Por quê? Porque pessoas que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador, que entregaram sua vida, nós estamos vendo morrer nesses dias, ceifados por essa pandemia. Nós estamos vendo homens de Deus, homens separados, que fazem a obra de Deus, perderem sua vida por causa dessa pandemia. Então foi um confronto. Eu cheguei em casa hoje, Luciana, vamos começar nossa pequena morada. Ela olhou para mim e falou assim, hoje à tarde eu fui muito confrontado por essa palavra. Eu falei assim, eu também. Mas eu creio, porque se a palavra fala que existe cura, eu vou curar a nossa... Esse é o momento da gente curar a nossa fé. Amém? E oração e fé. Oração e fé. Tiago 5. Eu tenho refletido muito sobre esse versículo. É um dos versículos que eu tenho refletido e meditado muito sobre esses dias. É uma das palavras que faz parte. Eu carrego muito ela já faz muito tempo já. Então, mas esses dias em especial eu tenho voltado muito a refletir sobre essa palavra. Eu vou ler Tiago, a carta de Tiago, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 14 ao versículo 16. Eu vou ler, tá? E entre vocês, há alguém que está doente? Tiago faz uma pergunta. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e unja com óleo, em nome do Senhor Jesus. A oração feita com fé cura o doente. O Senhor o levantará. E se esse houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Querido, é maravilhosa, é a profundidade e a riqueza do que Tiago está liberando aqui. Nesse oração e fé. Ele fala assim, tem alguém entre vocês que está doente? Mande chamar os presbíteros. Um homem maduro na fé, um homem que conhece a Deus, que tem relacionamento com Jesus. Chame esse homem, um presbítero da igreja, aquele homem que está ali na frente, para que este ore sobre a pessoa e unja com óleo. Quando Tiago fala assim, que ore por essa pessoa e unja com óleo, o óleo ele representa o Espírito Santo. O óleo, quando a unção com o óleo tem ali nós podemos dizer que representa o Espírito Santo de Deus, a atuação do Espírito Santo de Deus. E mais, naquela época, o óleo, o azeite, também era usado para derramar sobre a ferida, sobre a enfermidade. Então o Tiago está falando assim, ele tá falando o sobrenatural, o espiritual com o natural.
que além dos presbíteros ungirem com óleo, representando o poder, o agir do Espírito Santo, o poder de Deus através do nome de Jesus, é que venha também como se fosse um remédio. Então é fé sobrenatural, mas também nós procurando um tratamento, tomar um remédio. Hoje trazendo para os nossos dias o que se precisa. E aí ele fala, ore no nome do Senhor Jesus, a oração feita com fé cura o doente. E o Senhor o levantará. Aí ele vai falar assim, se houver cometido pecado, o pecado dele será perdoado. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Querido, aqui Tiago está elevando o nível da cura. É a cura do Espírito. É o homem que estava separado de Deus. O homem que estava morto espiritualmente. Ele fala assim, chame os presbíteros. Que os presbíteros orem e unjam com óleo. Para a enfermidade natural dele seja curada. Mas ele aumenta o nível. Ele fala assim, mas a vontade também de Deus é para que esse homem não somente esteja o seu corpo natural curado, mas ele quer que esteja o espírito restaurado. Ele quer que seja reconciliado novamente com Deus. Porque os presbíteros orem e confessem seus pecados. Então aquele homem que estava separado, agora ele reconcilia novamente com Deus. Então ele aumenta o nível da cura. Não somente a cura do físico, mas a cura do espírito. Então agora eu vou falar bem rapidamente sobre os 3 tipos de morte que são o fruto do pecado, o fruto da queda do homem em Adão. A morte espiritual, que está lá, a morte física e a morte eterna. Morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual é uma condição que a gente está, que somente Jesus pode nos resgatar. Somente Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus, que é o acesso de Deus. Ele é o reconciliador, ele é a ponte que nos reconcilia com Deus. Então, Jesus nos resgata da morte espiritual. Na cruz do Calvário, quando ele morre no nosso lugar, para nos trazer vida. Então Jesus, na sua morte, ele traz vida sobre nós. O homem que estava morto espiritualmente, separado de Deus, passa a viver espiritualmente. É isso que o Tiago está falando. O homem que está doente no físico, chame os presbíteros, que eles vão orar com fé, que Deus é poderoso para curar e que Deus quer curar. Mas que além que o físico seja curado, que o espírito seja curado. O homem que estava morto espiritualmente, agora vem a vida espiritual sobre ele. Então, e a morte física, que todos passaremos por ela. Todos passaremos pela morte física. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que não estão mais espiritualmente mortos, que foram reconciliados com Deus através de Jesus, esses não vão ter morte eterna. Não vão. Eles espiritualmente estão vivos. Por mais que esse corpo morra, aconteça a morte física, mas a morte não vai nos parar. Então a nossa cura da fé, por mais que alguns dormiram no físico, tiveram morte física, nós oramos, pois acreditamos que essa é a vontade de Deus para que eles sejam curados. E nós vamos continuar orando. Eu não vou perder minha fé. Minha fé, eu vou avançar para a cura da minha fé, para mim entender e desfrutar daquilo que está disponível para mim. Por mais que nós oramos, declaramos cura, ungimos com óleo, mas a morte física veio. Veio a física, mas não a espiritual. E espiritualmente, eles estão vivos. Venceram a morte. E é isso que nós somos chamados, pois um dia a morte física chegará. Mas não importa se a morte física vier, porque ela não vai ser o fim. Porque aqueles que estão em Jesus, eles vencem a morte.
E você é chamado para isso, para você vencer a morte. Porque a palavra fala que chegará a hora. Tá lá em João 14,6 fala isso, o Evangelho de João. E Apocalipse 20, 14 e 15 também relata isso. Que chegará a hora que todos os mortos ressuscitarão. Por isso que fala morte eterna ou segunda morte. Escute isso 2 vezes. E se você quiser mais entendimento sobre isso, pode me chamar ali como chama na conversa do Face ali, na mensagem do Face, que a gente conversa mais sobre isso, para te trazer mais entendimento sobre isso. Jesus, chegará a hora que Jesus chamará todos os mortos, todos aqueles que dormiram, mas aqueles que estavam em Cristo, eles vão ressuscitar em Cristo, eles vão ter vida eterna, eternidade. Creia que em Jesus você vai ter essa vida eterna. Mas aqueles que não alcançaram a salvação, não alcançaram em Cristo Jesus, esses vai ser a segunda morte, que aí vai ser o inferno. Eu não gosto de falar sobre isso, porque o evangelho ele não é medo, ele é amor, e no amor a liberdade. Eu não sirvo a Jesus, eu não estou seguindo Cristo. A minha vida não está na mão de Jesus pelo medo, mas é pelo que ele fez, é pelo amor, é pela entrega dele. Mas eu tenho uma força motriz dentro de mim. E eu falo isso para todos. O dia que eu descobri que nem a morte vai me parar. Porque um dia fisicamente eu vou morrer. Eu não sei o dia, mas uma hora eu vou morrer fisicamente. Mas não vai ser o fim. Porque aqueles que estão em Cristo, eles vão desfrutar da eternidade. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Para que sua fé seja curada. Para que sim, tenha autoridade e poder no nome de Jesus para curar das nossas enfermidades. Mas mesmo que vier a morte física, nós estaremos com Cristo na eternidade. E nós não vamos viver a segunda morte. Nós não vamos passar pela segunda morte. Nós vamos para o céu, com o dia, a palavra fala que Jesus voltará e restaurará todas as coisas. Aí a morte já não estará mais nesse mundo, o maligno já não estará mais nesse mundo. Quando Jesus vier restaurar todas as coisas. E você é chamado para desfrutar desse tempo. Um tempo que está além que um dia a morte física chegará. Mas você ressuscitará com Cristo. E governará. Você desfrutará do governo de Cristo. Que aí, como eu falei no nosso estudo, no mundo tem o maligno, mas aí um mundo que não terá mais dor, um mundo que não terá mais doença, um mundo que não terá mais a morte. Porque aí nós estaremos no pleno governo e domínio de Jesus. E eu creio chegar esse dia, eu caminho para esse dia, para a eternidade. Que nem a morte física vai me parar. E se uma enfermidade vencer algum crente que eu falo é aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que têm sua fé em Cristo Jesus, todos esses crentes que essa pandemia ceifou, aqueles que estão em Cristo, a morte foi tragada pela vitória, porque a morte física não foi o fim, eles vão para a eternidade, eles estão com Cristo e reinarão com Cristo, desfrutarão do reinado de Cristo, quando Cristo estabeleceu o seu governo. Então fica essa palavra para você, que a gente tem medo da morte, a gente acha que a morte é o fim, mas a morte física não é o fim, a morte espiritual é o fim. E aqueles que não estão em Cristo, que não têm a vida de Cristo, que não desfrutam tudo que Jesus conquistou na cruz, esses desfrutarão da morte espiritual, que todos nascem mortos espiritualmente, e através de Jesus vem vida no nosso espírito. Mas aqueles que não estão em Cristo viverão, além da morte física, viverão a morte eterna. E aqueles que dormiram em Cristo, eles não viverão a morte eterna. Isso é uma esperança. E nesses dias, eu tenho que trazer alegria no meu coração por esses irmãos que estão falecendo esses dias, que faleceram esses dias. Porque, na realidade, eles morreram fisicamente, mas eles estão vivos eternamente em Cristo Jesus. Amém? Nós já estamos avançando no nosso tempo.
Eu quero trazer essa mensagem que traga cura sobre a sua fé. Cura sobre você. Que nem a morte vai te parar. Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Tragada foi a morte pela vitória. Como Tiago, como eu deixei para o final essa palavra de Tiago. Unja com óleo e ore com fé que Deus, através da autoridade do nome de Jesus, vai levantar essa pessoa. Mas ele fala assim, que confesse seus pecados. Porque aí vem um arrependimento e o homem que estava morto espiritualmente, vem a vida sobre ele. Vem a vida de Cristo. E aí não tem mais a morte eterna. Você vai desfrutar da eternidade. Fica essa palavra para você. Fica com essa palavra no seu coração. Que nem a morte vai te parar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus seja... traga cura para o seu coração. Cura. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Tô procurando o louvor aqui. Glória a Deus. Amém? Essa é uma canção que faz parte da minha vida, da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida. Chama Porque Ele Vive. A gente está finalizando nossa APM, nossa pequena morada. Amém? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor. Cura a nossa fé, Senhor. Que nós venhamos viver cura, Senhor. Sem medo, Senhor. Para que nós venhamos avançar, Senhor. Ele venceu. Jesus venceu na cruz. Está vivo, Ele ressuscitou. E do mesmo jeito que Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Posso crer no amanhã. Jesus está vivo. E vive.
temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Está vivo. Isso dá esperança. Eu posso crer no amanhã. Ele está vivo. Seja tocado pela vida de Cristo. Seja tocado pela vida. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Amém, glória a Deus. Mas nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse tempo, Senhor. Querido, a melhor coisa que você faz é colocar entregar a sua vida para Cristo Jesus. Porque Ele vive e reina. E certamente todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Paulo fala nas suas cartas, ele fala muito isso aos irmãos. Ele fala assim: consolem uns aos outros, porque do mesmo jeito que Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Cristo. Que as nossas vidas estejam na mão dele. Coloque sua vida nas mãos de Jesus, porque ele vive. E temor não há para aqueles que estão em Cristo. Temor não há para aqueles que sua vida está nas mãos de Jesus, pois ele vive e reina. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Deus alcance sua vida e sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Que a vida de Cristo seja sobre você, que você venha desfrutar dessa nova vida em Cristo. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra te edifique. E você que venha também assistir essa palavra depois, que seja bênção na sua vida. Amém? Beijão. Foi muito bom.